Se não estivesse tão fora de moda, eu iria falar em família. Sim, família. Pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, lar. Família. O ser humano cumprindo sua missão mais sublime de sequenciar a obra do Criador. E depois, eu iria até, quem sabe, falar sobre algo como a felicidade. Se não estivesse tão fora de moda, eu iria falar de amor. Daquele amor sincero, olhos nos olhos, frio no coração. Aquela dorzinha gostosa de ter muito medo de perder tudo. Daqueles momentos que só quem já amou um dia conhece bem. Daquela vontade de repartir, de conquistar todas as coisas. Mas não para retê-las no egoísmo material da posse, mas doá-las no sentimento nobre de amar. Se não estivesse tão fora de moda, eu iria falar de sinceridade. Sabe? Aquele negócio antigo de fidelidade, respeito mútuo e outras coisas mais. Aquela sensação que embriaga mais que a bebida, que é ter numa pessoa só, repito, que é ter numa pessoa só a soma de tudo que às vezes procuramos em muitas. Admiração pelas virtudes, aceitação dos direitos e, sobretudo, o respeito pela individualidade que até julgamos nos pertencerem, sem o direito de possuir. Mas é pena que a felicidade, como tudo mais, há muito tempo já está fora de moda. Sabe de uma coisa? Sinto-me feliz por estar tão fora de moda. E você? Também está fora de moda, como eu? Olha, espero que sim. Hoje, Direito e Justiça em Foco tem a honra de conversar com a advogada doutora Ivone Zeger. Eu fico muito contente porque esta advogada, ela é, entre aspas, ela é craque em traduzir para você, caríssimo telespectador, as palavras difíceis do judiciário, das leis, em palavras fáceis, para você poder assimilar melhor. Então, esse é o nosso objetivo, dar a informação correta. E ela tem esta facilidade de dar a você a informação correta sobre o assunto que nós vamos tratar. Bem, a doutora Ivone Zeger é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, formada em 1978, membro efetivo da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil e pós-graduada em Direito Constitucional pela Universidade de São Francisco, em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Foi juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, o famoso TIT, especialista em Direito da Família, de Família e Heranças. Atua há mais de 20 anos com questões relativas a separações, divórcio, partilha de bens, união estável, pensão alimentícia, testamento, inventários, doações, usufruto, deserdação, entre outros assuntos. É advogada militante em São Paulo, consultora jurídica, palestrante e escritora. Publicou os livros Família, Perguntas e Respostas, Herança,
perguntas e respostas, acostumada a traduzir, como eu disse anteriormente, para o público leigo, a linguagem jurídica de forma clara e objetiva. Seus artigos são veiculados semanalmente em diversas publicações. Como vai, doutora Ivone Zegger? Você vai bem? Muito bem, muito bem. Muito obrigada por voltar nesse local, nesse programa fantástico de informação ao público. Então, você sabe que é uma honra muito grande tê-la aqui em Direito e Justiça em Foco? Muito obrigada. Eu fico realmente enaltecida. Então, veja, aqui é uma somatória. O programa Direito e Justiça em Foco, ele tem como objetivo informar o telespectador, não é, das dificuldades que ele tem em assimilar o direito. E você é aquela que vem e traduz, não é, as palavras difíceis, não é, tornando-as fácil de compreensão, de assimilação para o telespectador. Olha que coisa bonita. Coisa boa. E é o que nós vamos continuar fazendo. Não é verdade? Com certeza. Então, você vai bem. Bem, graças a Deus. Como é que está a sua advocacia? Está ótima. Realmente, eu diria que os assuntos, os traumas, os processos, infelizmente, continuam acontecendo, mas nós estamos aqui para solucionar justamente os problemas que a população, enfim, a comunidade necessita de uma forma rápida, ágil, da melhor forma possível para todos. E como eu disse anteriormente, você é craque desse assunto. Muito obrigada. Então, hoje nós vamos tratar de casamento ou união estável. Diferenças e consequências na herança. Perfeito. É isso? É isso. Muito bem. É isso. Então, Ivone, você pode me dizer, vou logo fazer a pergunta para você, hein? Pode? Deve. Que bom. Então, existem diferenças perante a lei para quem é casado e para quem está, entre aspas, juntado? Opa, olha só a questão. Não, mas não é verdade? Essa é uma questão, essa é a pergunta. E esta é, na realidade, a dúvida, a grande dúvida das pessoas que estão casadas. E quando nós falamos casadas, casado é casado no civil. Não vamos confundir. Não é só na igreja, né? Não, esta é a diferença. Muitas pessoas, e nós ouvimos diariamente, dizendo meu marido, minha esposa. E você imagina que eles estão casados perante a lei civil. Muitas vezes não é isso que acontece. Elas estão, como disse o desembargador, juntas, namorando, juntados os trapos, enfim. As pessoas estão convivendo e, na realidade, sem um casamento, sem a formalidade do casamento civil. Aí a pergunta é, mas elas teriam o mesmo direito? E nós diríamos o seguinte, infelizmente a lei não conseguiu contemplar estas duas possibilidades. Na realidade, a lei civil, a Constituição e o direito civil, o Código Civil, preconiza que o casamento civil é alguma coisa que deve ser realmente respeitada e que as pessoas casadas pelo rito civil terão todo o seu direito e deveres preservados. Ao mesmo tempo, aqueles que estão juntos, que estão numa união estável, eles têm alguns direitos, sim, protegidos, com certeza, mas não é a mesma coisa. E muita gente questiona, mas doutora, qual é então a diferença de estar casado e de estar junto? Se eu não teria os mesmos direitos, mas nós vivemos como um casal. Então, a grande diferença é a seguinte, na união estável, e essa é a definição, a união estável você precisa estar numa convivência pública, contínua e duradoura, com o intuito de formar uma família. O que quer dizer? Então vamos lá, você deve ter vários exemplos na sua família de pessoas, de jovens ou pessoas já adultas que estão juntas. Elas estão juntas, namoram, se veem de vez em quando e você sabe que não há interesse nem de uma, talvez, nem da outra, de realmente formar uma família. Quando eu digo formar uma família, eu não me refiro a ter filhos. Este é um outro assunto. Formar uma família é ter esta unidade familiar. Vamos lembrar que uma unidade familiar, a palavra unidade é um. Uma só pessoa é uma família.
Claro que quando você está com mais alguém, você precisa destes requisitos para que você tenha confirmada a sua união estável, como eu acabo de dizer. Muito bem explicado. Acho que o telespectador deve ter entendido muito bem. Mas então quer dizer que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E em termos, como nós estamos falando hoje, é um programa que vai falar sobre a parte da herança, Claro. a sucessão de alguém que venha a falecer e o outro que permanece vivo. Como ficará? Então, é muito importante que vocês saibam que a lei vai proteger ambos os casos. Muito bem. Quer dizer que, por exemplo, o rapaz convida uma moça para ir a um cinema, não é? Conhece, vai a um cinema e, de repente, de mãos dadas saem do cinema e mantém uma relação mais íntima posteriormente. Aí, então, depois ele passa uma semana com ela, há um intervalo de um mês, por exemplo, sem eles se verem, e depois eles retornam a conversar e continuando esta relação íntima mais profunda e assim sucessivamente. Esta não é uma união estável? Da forma, Você entendeu da forma como eu coloquei? Da forma como o desembargador diz, este casal, com este lapso de tempo de não se ver, de não se encontrar, de ter outras relações paralelamente, isto para o mundo jurídico não significa que eles estão numa união estável. Eu tenho certeza que nenhum juiz, vendo uma formação de uma unidade familiar desta forma, vai entender que, na realidade, havia um encontro ocasional, fortuito, quando havia, enfim, encontros estes que não comprovam que havia uma união estável. Por quê? Repito, há necessidade de uma convivência pública. Pública significa todos estão sabendo que vocês estão juntos. Os pais, parentes, amigos sabem desta relação. Fora a convivência pública, há de haver a perpetuidade, a publicidade é uma necessidade, deve haver perpetuamento disso. O que quer dizer? Não adianta se encontrar hoje, vai se ver daqui uma semana, aí passam 2, 3 semanas, não se veem mais. Não há esta relação de continuidade, tampouco você consegue provar que há uma unidade. Normalmente você tem que estar lembrando, não há hoje a necessidade de coabitação. Coabitação significa morar sobre o mesmo teto. Morar sob o mesmo teto. Por quê? Porque muitas vezes você tem filhos num outro casamento, ou mora com a mãe ou com o pai, e esta relação de vocês dois não permite que vocês morem no mesmo imóvel, enfim. Então, vocês moram separados. Isto, para o mundo jurídico, não significa que vocês não estão numa união estável. Então, eu repito, uma convivência pública contínua e duradoura. Sempre questionam quanto tempo é necessário para comprovar que nós estamos numa união estável. Há de haver uma necessidade de continuidade, de tempo. Obviamente, uma relação de 6 meses, 8 meses, 1 ano, não configura, não dá a entender que havia ou haverá uma união estável. Obviamente, quanto mais o tempo passa e esta relação se firma, isto vai engrandecer e demonstra que há realmente uma vontade de estarem juntos. Muito bem, então quer dizer que deve haver essa sustentabilidade, vamos empregar esse termo, no sentido desta convivência. Não importa que as pessoas morem separadas. Eu moro num apartamento, a pessoa mora no outro apartamento, mas elas se veem continuamente. Exato. Na verdade, há uma continuidade, de relação pública, de vontade de formar essa família. E como a nossa questão aqui é, muito bem, sabendo disso, então, quando acontece o falecimento, então, o que vai acontecer com o falecimento? Como é que eu vou fazer? Eu não estou casada no civil, ou não estou casado no civil. Quando eu me refiro a ele ou ela, por favor, lembrem-se que tanto faz. A gente só vai usar uma terminologia só para não avançar, né? não dificultar. Então, veja só, quando você está casado no civil,
Você, portanto, fez os proclamas, foi junto ao juiz de paz, fizeram tudo o que tinha que fazer, assinaram com suas testemunhas respectivas. Esse é o casamento civil. Então, ele tem o reconhecimento, tá, da sociedade e do mundo jurídico. Agora, quando você está numa relação estável, numa união estável, você deve comprová-la. Como você comprova? No falecimento, você pode ter aquilo que nós chamamos um contrato de união estável. Você pode ter aquilo que eu, inclusive, preconizo, uma escritura de união estável que você faz no cartório, ou simplesmente vocês estão juntos. De todas as formas, você precisa obter, num falecimento ou até numa separação, mas você vai precisar obter o reconhecimento desta sua união estável no judiciário e, a partir daí, num falecimento ou numa separação, a dissolução para solicitar partilha de bens, enfim, aquilo que acontecer. Tá? Muito bem. Então, Direito e Justiça em Foco pergunta a você agora. Vale mais a pena casar ou ficar em união estável? Olha aí, responda. Uma colocação muito interessante. Essa afirmativa ou essa questão, o que vale mais a pena? É muito difícil nós, advogados, dizermos o que você deve fazer. Evidentemente, como eu repito, a lei, ela protege o casamento, mas não deixa de proteger a união estável. A diferença é que no casamento ninguém vai te questionar. Você pode estar morando no Ceará e o seu marido pode estar morando no Rio Grande do Sul, ficarem separados, inclusive, por um bom tempo, por questões de trabalho, enfim, que a lei não vai perguntar se vocês estão juntos ou não. Vocês estão casados pelo civil, significa que vocês estão casados, estão juntos, mesmo que haja essa distância, claro, esse distanciamento, que não acontece numa união estável. Dificilmente você consegue comprovar que você morando cada um num lugar, com essa distância, com o tempo, você consegue provar que você estava numa união estável. Então, o que acontece? No falecimento, o que, portanto, é mais vantajoso? Eu repito, quando você está numa união estável, você vai precisar provar que você tinha essa união estável. Muito bem. Se você não tem um contrato, se você não tem uma escritura de união estável, você vai precisar, portanto, saber que tipo de regime, o que será que eu tenho direito no falecimento? Quando você não tem nada que preveja que tipo de regime de bens você quis adotar por um contrato ou uma escritura, a lei entende que vocês estão numa união estável, cujo regime de bens, neste caso, é o da comunhão parcial de bens. A lei já prevê isso para você. Muito bem. Sendo comunhão parcial de bens, o que você, portanto, que está numa união estável, teve reconhecido no judiciário essa sua união estável, o que você tem direito? Então, eu diria para você, você tem direito à metade de tudo que foi comprado, adquirido durante a sua união estável. Correto? Significa o seguinte, tudo que você ou seu companheiro tinham antes desta união estável, ou tudo que foi recebido como doação, como herança, mesmo posterior à união estável, estes bens são chamados bens particulares, cabem somente a cada um deles. Portanto, os bens particulares não se comunicam. Não se comunicando, cada um continua com o que era seu, inclusive depois do falecimento de um deles. E o que se comunica, doutor Ivone, afinal de contas? Comunicam-se os bens, o patrimônio, o que você comprou ou adquiriu posteriormente ao reconhecimento dessa união estável, que vai por uma data. Significa que, por exemplo, você comprou uma bicicleta. Essa bicicleta foi comprada depois, muito bem, ela será dividida. Você comprou um terreno, edificou uma casa, posteriormente à união estável. Ótimo, esta casa será dividida. Mas, doutor Ivone, essa casa está em nome só do meu ex-companheiro que faleceu. Não tem problema. Se você tiver reconhecida judicialmente a sua união estável, mesmo que esteja só em nome dele, comprada, adquirida posteriormente à união estável, você tem a certeza que receberá a metade deste bem.
Mas o importante é que tenha que ser reconhecida perante o Poder Judiciário. Isso é fundamental. É a única forma de você realmente receber e poder se habilitar na herança. Claro. Não há outra forma processual que você... Bom, mas eu sei que eu estava em união estável, doutora, então eu sei que eu tenho direito. Bom, você realmente pode ter, mas enquanto o judiciário não reconhecer a sua união estável, você pode ter uma expectativa de direito, mas você não terá ainda este direito formalmente falando. Então, quando você me pergunta o que é melhor, casar ou estar em união estável, eu acho que a resposta está nas suas mãos. Muito bem colocado. Agora, eu tenho certeza que o telespectador está lá querendo fazer a seguinte pergunta a você. E se, porventura, a pessoa for casada somente no religioso, ela terá direito à herança no falecimento do marido, da esposa? Isso é uma questão muito interessante pelo seguinte: muitas pessoas, pelo Brasil, nem sabem que precisariam estar casadas no civil. No Brasil, o que é de direito, o que é a legitimidade do direito civil, é o casamento civil. O casamento religioso é uma parte importante, sem dúvida nenhuma, mas para o mundo jurídico, para o direito, para a Constituição, ele não tem uma repercussão igual. Então você diz, mas meu Deus, eu estou casada no religioso, o padre fez o casamento, eu tive testemunhas que atestaram meu casamento há mais de 30, 40 anos, tenho filhos. Tudo isso é importante, é relevante, mas não tem o mesmo efeito do seu casamento. Se fosse civil, não haveria nenhum questionamento. Portanto, se vocês estão casados pela lei de Deus, casamento religioso que pode ser qualquer religião, não vamos aqui abordar nenhuma delas, todas em geral, vocês estão casados perante uma lei espiritual maior, mas para a lei civil vocês não estão casados e você não terá reconhecido como se fosse um casamento civil. O que você pode, aquilo que eu acabei de explicar, você pode obter o reconhecimento desse seu casamento religioso como se fosse uma união estável. Evidentemente, será fácil para que você prove isto, não haverá dificuldade e certamente você terá reconhecido judicialmente este seu casamento religioso. Mas, como você não arbitrou, você não disse que tipo de regime que o direito civil obriga no casamento, o regime de bens, significa que você estará casada pelo regime, casada ou de uma união estável, pelo regime da comunhão parcial de bens, como eu acabei de explicar os direitos. Muito bem. O que dá mais segurança são os filhos, né, nesse momento do casamento religioso, ou não? Não. Os filhos, na realidade, eles, obviamente, importantíssimo como herdeiros que serão, mas esta pessoa que está casada no religioso, ela terá facilidade de comprovar, inclusive de comprovar que estavam juntos, porque muita gente tem filhos e não estão juntos. Claro. Então fica difícil, você não consegue comprovar esta união estável. Então os filhos, obviamente, têm a sua participação. Muito bem, minha querida amiga doutora Ivone Zeger. Eu agora estou caminhando para um intervalo, vou chamar um pequeno intervalo, e depois então nós vamos continuar com esta conversa maravilhosa e tenho certeza absoluta que bem aproveitada pelo telespectador. Tá bom? Com certeza. Você aguarde que daqui a pouquinho retornaremos. É pouco tempo. Até já. Ao retornarmos, eu já pergunto à minha querida amiga doutora Ivone Zeger. Bem, olha que agora é uma sequência de perguntas que eu tenho a impressão que você vai responder todas, mas perguntas picantes. Opa! Olha aí. Estamos preparadas. Tá ótimo, então. Bem, mas eu primeiro vou fazer uma perguntinha amena. E como ficam os filhos? Aqueles de um segundo e terceiro casamento, ou se for adotado? Não é verdade que receberão a metade dos filhos legítimos do primeiro casamento? Que questão, hein?
Essa questão é muito importante e muitas pessoas têm realmente dúvidas em relação a isso e se sentem, inclusive, muitos filhos de um casamento, até de uma relação, enfim, estável ou de um namoro fortuito, alguma coisa assim. Estes filhos reconhecidos como filhos do casal, de qualquer forma, pelo pai e pela mãe, eles têm dúvidas. Mas vamos tirar essa dúvida agora. A Constituição de 88, que é a nossa Constituição atual, ela disse o seguinte: aos filhos não se imporá nenhuma diferença. Todos os filhos são exatamente iguais perante a lei. Todos, independente se eles foram havidos no casamento, numa união estável, numa relação eventual, num namoro, enfim, adotados, filhos por inseminação artificial, todos absolutamente têm exatamente o mesmo direito. É uma realidade, nos códigos, no código anterior, o filho recebia realmente só metade. O filho que não era reconhecido, o filho impuro, enfim, ele só recebia metade quando recebia. O filho adotado não tinha os mesmos direitos. O legislador, com grande luz e inteligência, ele colocou com razão todos os filhos. Então, portanto, hoje quando você tem uma certidão de nascimento, este filho não tem nenhuma, ele pode ser adotado, tendo sido concebido por inseminação artificial. Enfim, a forma como ele foi concebido lhe dá o direito de ser filho, pai da mãe, enfim. Acontece, portanto, que todos os filhos, sendo iguais, todos receberão igualmente. Não haverá nenhuma diferença se é o primeiro filho do casamento, adotado. Filho é filho e tem exatamente os mesmos direitos. Repito, não há nenhuma diferença, independente da relação, independente se esse pai nunca mais viu esse filho, não o vê, tem o mesmo direito. Quer dizer que essa parte afetiva não importa. A parte afetiva pode vir a levar a outras consequências, que seria até um resgate desta afetividade, que se tentará, até se for pela via judicial. Nós temos alguns processos correndo aí e temos uma decisão histórica do STJ, agora recentemente, dizendo que o pai que não dá este amor ao filho, ele não é obrigado a dar amor, mas ele é obrigado a cuidar. Então, visto deste ponto de vista, já pelos tribunais, esta falta de afeto pode ensejar uma matéria de um recurso, alguma coisa para ressarcir, para fazer com que haja, de alguma forma, ressarcir esta figura que ficou, este filho que ficou apartado, não teve cuidado, não teve os cuidados. Que ficou preterido, vamos dizer assim. Né? Podemos dizer Podemos assim. empregar esse termo. Podemos empregar esse termo. Muito então, bem. Você pode imaginar que isso pode acontecer. Agora começam as perguntas, como eu disse, entre aspas, picantes. Vamos. Todas. Quer dizer, ninguém imagina que um homem possa ser casado com duas mulheres. Não é verdade? Sim. Ninguém imagina isso. Casado com duas mulheres. Muito bem. Mas eu pergunto, e se por acaso o homem for casado com duas mulheres? Como é que fica? Qual delas terá o direito à herança como viúva? Quando ele falecer? O nosso direito não admite dois casamentos conjuntos. Claro. Mesmo porque se acontecer dois casamentos no civil conjuntos, se isso por acaso acontecer, se os proclamas foram feitos, enfim, e passou, o casamento posterior não terá validade. A bigamia significa que aconteceram dois casamentos. Quando eu digo dois casamentos, volto a repetir, casamento oficial no direito civil e casamento segundo também. Quer dizer, um não terminou e o outro dá continuidade, enfim. Não vale. Isso é bigamia. Diferente quando duas pessoas estão casadas,
há uma separação até de fato, isso acontece muito pelo Brasil, não há uma separação, não há um divórcio, uma separação judicial, nem o divórcio. Essas pessoas se afastam, há uma separação que nós chamamos de separação de fato eles estão separados, muitas vezes de fato estão separados e morando na mesma casa, isso acontece, mas comprova-se que estão separados de fato. Esta pessoa pode estar numa união estável. Ela será reconhecida, esta união estável? Sim, se houver esta separação de fato e ela for comprovada. E é fácil se comprovar, obviamente você precisa endereçar com advogados, o judiciário, não vamos entrar agora neste detalhe, mas uma separação de fato, ou uma separação judicial, ou um divórcio, obviamente você pode ter, então, o segundo casamento ou uma união estável e a viúva, se houver uma separação judicial ou o divórcio, a viúva será a outra, a escolhida, a nova mulher, que pode ser, nós temos muitas informações que essas uniões estão há anos aí vingando. E pode ser que sejam uniões de um ano. Aí vai caber aos advogados provarem que houve realmente uma união estável com aquele período de tempo e que o companheiro, enfim, aquela outra pessoa que faleceu, estava numa separação judicial, repito, ou um divórcio, ou até separado de fato. Mas a viúva vai depender, a viúva, de como está a situação, como estava a situação deste casal à época da abertura desta herança, dessa sucessão até de testamento. Quer dizer, então, que a segunda será contemplada? Se acontecer tudo isso... Nessas condições. Caso contrário, se for casado, esse casamento não é aceito pelo judiciário, não é reconhecido, tá? Ele não existe. E as uniões vão depender das provas, tá? A união estável, neste caso, ou até um casamento. Quando? Vamos lembrar que o divórcio é o único instrumento que te dá direito a você, posteriormente, se casar de novo. Se for casar, termina civil, o vínculo, né? Termina todo o vínculo que você tinha com o seu anterior casamento. Uma separação judicial, infelizmente, não te dá este mesmo direito. Você pode até estar numa união estável, mas você não pode casar. Você precisa se divorciar. O interessante que esse termo vínculo, ele passa a ser de grande importância no divórcio. Não é? Fundamental. O divórcio, ele extingue totalmente. Tanto que é uma realidade que quando você está separado de fato, enfim, ou separado judicialmente, a qualquer momento você pode retomar o casamento como se nada tivesse acontecido. Então retorna o regime de bens, o casamento em si, ele retoma. No divórcio, não. Quando você está divorciado e pretende, inclusive, voltar ao antigo casamento com aquela pessoa de quem você se divorciou, você vai precisar se casar novamente. Quer dizer, então, que você, que de fato, mas tem que ser de direito também. Sim, de direito, para então, gerar efeitos sucessórios, claro. Enfim, para gerar efeitos para quem sobreviveu. Muito bem. Agora, olha aí, telespectador, agora eu vou colocar a doutora Ivone Zeger com uma pergunta que você até vai achar interessante. Né? Uma pergunta bastante capciosa. Não sei como é que ela vai sair. Eu tenho certeza que ela vai sair muitíssimo bem, porque ela enfrenta qualquer tipo de pergunta. Não é que eu estou fazendo propaganda dela, não é? Mas ela realmente uma pessoa bastante eficaz naquilo que faz. Olha, até rimou. Eficaz naquilo que faz. Muito obrigada. Não é? Muito bem. Então, um homem casado, olha aí. Mantém uma amante. Amante. Sim. Quando ele falecer, a amante também terá direito à herança junto com a viúva? Olha aí. É uma questão realmente complicada. Então, vamos lá. Nada é tão terrivelmente complicado, a não ser para a própria pessoa que restou com esse tipo de problema. Mas vamos lá. Quando há o casamento ou a comprovação da união estável,
Quando a gente fala amante, vamos lembrar bem, tanto homem quanto mulher, ou amante ou a amante, vamos supor que seja uma mulher, amante de um homem casado, ela é, repito, amante de um homem casado, portanto, ele está casado, continua, enfim, com a mulher ou companheira, suponhamos, e ele tem relações eventuais com esta amante. Quando eu digo relações eventuais, ele está casado, eu volto a repetir, ele não está separado de fato, separado judicialmente, tampouco divorciado. Ele mantém o núcleo familiar, o casamento significa que ele volta todo dia para casa, suponhamos que eles, obviamente, às vezes o casamento, cada um mora num lugar, também acontece por trabalho, repito. Mas se esta pessoa, a amante, como é que você sabe que ela não tem direito, ela não está numa união estável? Porque este homem continua casado. Ele prova que ele está casado, nunca se separou e que ele tem relações eventuais com esta mulher. Vale para a mulher. Uma mulher que tem relações eventuais com o homem, com o amante, e ele, depois do falecimento dela, vem a solicitar a parte na herança que lhe caberia por ser amante. Então, o direito não reconhece essas pessoas, porque há ainda uma preocupação, as pessoas ainda confundem um pouco a união estável de uma pessoa que está separada, por exemplo, que tem uma outra mulher ou um outro companheiro, confunde um pouco esta relação que o direito protege, que é a união estável, a relação entre essas pessoas, com a relação entre pessoas que têm, eventualmente, uma conexão, sem entrar em detalhes. Nós temos um caso interessantíssimo no escritório, onde uma mulher, ela diz que era amante desta pessoa que veio a falecer, mas, inclusive, dizia que eles eram pessoas tão intelectualizadas que o encontro deles era basicamente intelectual. Conversavam, discutiam temas, enfim, havia por parte de ambos o interesse de estarem juntos para discutir, para conversar, enfim. Não havia nem o aspecto da relação carnal. Mas havia uma conspiração afetiva. Mas havia, exatamente, afetivamente eles estavam juntos e ela se declarou, portanto, amante e achando que poderia ter direitos à herança deixada pelo falecido. E isso, obviamente, não é uma realidade, não vai acontecer, porque realmente não havia a união estável de um homem que tinha condições, ou separado de fato, ou separado judicialmente, ou divorciado, de ter realmente uma união com esta mulher. Esse é um fato real? Esse é um fato real. Obviamente, sem declinar nomes, mas claro. Este é um fato. E há ainda, e nós não temos, inclusive, pouca jurisprudência em relação a isso, que entende-se o amante ou a amante quando você tem encontros, relações carnais, afetividade, mas, obviamente, são coisas que você não comprova. Você dificilmente comprovará, mas, de parte a parte, existe esta interação. E, dependendo da visão do judiciário em relação a isso, pode-se comprovar que havia ou não uma relação. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, Ivone, fora do nosso roteiro. Você acha que há pessoas desse tipo que se aproveitam do judiciário para obter uma vantagem? Eu digo nesses casos aí, nesses casos que, como você comentou agora. Sim. Como o direito é alguma coisa que está aberta a todos os brasileiros, a toda a população, sem distinção de cor, de raça, de credo, de condição social, qualquer pessoa pode ingressar no judiciário e requerer alguma coisa que entenda que seja de seu direito. Então, esta questão muito inteligente que o senhor me propõe é uma questão importante para que o público saiba que o direito está aberto. Obviamente, você tem que estar seguro daquilo que é um direito seu e por qualquer motivo não está resguardado, não foi aceito, enfim, pela outra parte,
você tem o direito de se defender, de postular, de pedir ao Estado juiz, que é o único que pode, o Estado juiz, na pessoa do juiz de direito, esta é a figura que vai dar a sua resposta. Então, é o seu direito e é o seu dever. Positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Mas vai dar a resposta. Nós nunca sabemos Claro, como acontecerá, claro. mas a resposta virá. Ivone, me diga uma coisa. Um casal tem um acidente de automóvel e ocorreu o falecimento do homem. Algumas horas depois, faleceu a mulher. Como ficará a herança deixada por eles ao filho comum e à filha somente dela? Essa é uma pergunta extremamente importante e complicada. Porque quando há o falecimento, isso é muito importante, quando há o falecimento de uma pessoa, vamos imaginar um acidente numa estrada. Falece, por exemplo, o homem e algumas horas depois, nesse meu exemplo, falece a mulher. Para o direito sucessório, quando alguém falece, significa que imediatamente, como uma figura jurídica, mas imediatamente os bens dessa pessoa que faleceu já passou para as pessoas, para os seus herdeiros necessários. Lembrando, herdeiros necessários são aqueles herdeiros que a gente chama obrigatórios. São, nesta ordem, os descendentes, que são filhos, netos ou bisnetos, um na falta do outro, não juntos, lembrando. Depois, nesta ordem, os ascendentes, que são os pais, na falta deles os avós e na falta até os bisavós, ok? E o cônjuge. Estes são, para a lei, os herdeiros necessários, obrigatórios. Significa que, a hora que este homem faleceu, imediatamente o direito já prevê a passagem do patrimônio dele para estas figuras, estes herdeiros necessários. Logo em seguida, pela pergunta, falece a mulher. Que significa? Ele passou para a mulher e para os filhos comuns, ou filhos só dela, o patrimônio. Quando ela recebe esse patrimônio, pela lei, ela, quando veio a falecer, ela detém um patrimônio que veio dele, que vai ser distribuído juntamente com o patrimônio que ela tinha a estes filhos. Obviamente, dependendo da condição, se são filhos comuns, se é filho só dela, ou filhos comuns. Isso acontece muito hoje dentro das nossas novas relações familiares que nós temos aí. Então, esse é um fato bastante importante e acontece desta forma. Muita gente não consegue entender exatamente como isso funciona, mas só para que vocês entendam que essas coisas acontecem desta forma, uma passagem para outra. Sucessão, né? Uma sucessão, mesmo que haja um tempo relativamente curto do falecimento de um e do outro. Muito bem. Ivone, eu ficaria conversando com você aqui durante horas e horas, mas lamentavelmente a gente está chegando ao final do programa. Mas eu queria, antes de nós encerrarmos o programa, que você se manifestasse a respeito dos seus livros Família, Perguntas, Respostas, Herança, Perguntas, Respostas. Quero saber também aonde é que a gente pode encontrar, onde é mais fácil da gente adquirir esses livros. Por gentileza. Eu fico muito feliz em poder falar um pouquinho dos meus livros, porque são, até atualmente, são 2 livros que você encontra em qualquer livraria pelo Brasil, ou até pela internet, vários sites de compra de livros. O Família, Perguntas e Respostas vai te dar todas as informações que você imagina, as dúvidas que você tem sobre todos os problemas do direito de família. Como é que fica com o casamento, e a separação, sabe, os filhos, direito de guarda, enfim, tudo do direito de família de uma forma fácil, de uma forma tranquila para o seu entendimento. E da mesma forma, o livro de herança, que chama-se Herança, Perguntas e Respostas, ele tem também a mesma vontade de chegar a você, de contar para você como se faz uma sucessão, por quê, quem tem direito à herança, quem não tem, e a partilha de bens como fica, e os irmãos se são, não são, enfim.
tudo aquilo que você precisa saber, mas de uma forma simples e fácil. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Então, você, telespectador, já tem o caminho certo que ela já explicou, não é? Aonde encontrar esses livros maravilhosos que são didáticos, bastante didáticos. Bem, Ivone, eu queria então agora, antes de eu dar a mão a você para encerrar o programa, queria que você apresentasse suas considerações finais, por favor. O direito é de uma amplitude tão grande e as dúvidas que você, tenho certeza que tem, porque essas dúvidas que você tem, todos nós temos. Evidentemente, a falta da informação faz com que você, muito provavelmente, possa tomar ou tome decisões equivocadas ou mal entendidas, enfim. Quando você tem a informação que programas como Direito e Justiça em Foco te traz, livros que esse programa te disponibiliza para que você possa entender e para que você possa fazer do direito o seu aliado, esta, para mim, é uma das coisas mais importantes que pode acontecer para alguém, é ter o conhecimento. E o conhecimento está aí, na sua frente, acessível, fácil, simples. E quando você tem o conhecimento, facilita não só a sua vida, facilita a sua compreensão, facilita a sua tomada de decisão em qualquer âmbito. Então, não deixe de nos assistir e não deixe de nos questionar em tudo que você precisar, porque da minha parte e do Dr. Laércio Laurélio, eu tenho certeza que você vai ter as suas questões resolvidas, se Deus quiser. Muito bem, nós vamos colocando no rodapé da imagem o seu site, para que eles possam questionar também, ou procurar respostas, com certeza. Ivone Zegger, eu fico muito grato a você pelo seu comparecimento, pelas explicações que você deu ao telespectador do Direito e Justiça em Foco. Esse programa, como você bem disse, ele tem o dever de informar bem, informar a verdade para o povo desse Brasil maravilhoso que nós vivemos. Então, tudo é maravilhoso quando você vem e faz esse tipo de coisa tão bem e tão simples, não é? Que as pessoas ficam encantadas. Como eu fico encantado, eu sou seu fã. Por isso, Direito e Justiça em Foco agradece. Eu também agradeço e me despeço de você dizendo muito obrigado.